Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado. Comentem, meus caros amigos, hoje temos um assunto quentinho que pode mudar muita coisa em Portugal, que é precisamente o negócio que pode envolver a venda da Altice Portugal a médio prazo, diria eu, no espaço dos próximos 5 anos, talvez menos. Eu acredito que Patrick Drahi possa olhar para a possibilidade de venda da Altice Portugal. Hoje vamos falar um bocadinho sobre isso, vamos olhar para aquilo que está a acontecer com o grupo enquanto um todo e perceber onde é que entra aqui a operação portuguesa no meio desta equação toda. Antes de começarmos o vídeo, vou-vos pedir aquelas coisas rápidas que vos peço sempre. Deixa o teu like, subscreve o canal, carrega no botão aderir por apenas 99 cêntimos por mês, podes aceder a todos os conteúdos de uma forma prioritária. Passa também em viciadocomenta.pt, onde vais encontrar um conjunto de artigos escritos por mim, que normalmente antecedem aqui os vídeos. E temos também o nosso Instagram, de Viciado13, que aconselho a passar por lá, que é normalmente onde eu publico aqui as minhas coisas também e vamos fortalecer lá a nossa rede do Instagram. Meus amigos, o que é que aconteceu? Estamos aqui em viciadocomenta.pt, um grande site, estou a brincar com vocês, mas enfim, é um site em construção e que nós trabalhamos devagarinho para o tornar relevante. Altice Portugal pode ser a próxima venda de Patrick Drahi. Bom, para quem não sabe, portanto, Patrick Drahi neste momento está numa situação muito complicada para fazer sobreviver o seu grupo. A venda de ativos parece ser a única solução e a Altice Portugal posiciona-se como um dos ativos que mais podem trazer liquidez imediata num cenário de alienação. Herdeira da PT, a Mel afirma-se hoje como a maior operadora de telecomunicações em Portugal, com liderança consistente nas cotas de mercado, um projeto financeiramente sustentável e o controle sobre infraestruturas críticas, como postes e condutas. A empresa opera numa posição confortável dentro do panorama nacional. Em contraste com a Altice Internacional, grupo que detém a Mel, atravessa, ou neste caso, em contraste, a Altice Internacional atravessa um dos momentos mais desafiantes da sua história. Durante décadas, a estratégia de crescimento assentou fortemente no recurso a endividamento para financiar expansão em múltiplos mercados, esperando que os retornos permitissem consolidar a dívida e garantir a sua sustentabilidade. No entanto, com uma dívida que chegou a ultrapassar os 60 mil milhões de euros, o aumento das taxas de juros expôs a fragilidades estruturais, empurrando o grupo a uma situação delicada. Lembre-se daquilo que eu vos digo quando falo sobre a questão da alavancada da Digi. A Digi tem estes exemplos para não cometer os mesmos erros, ok? É muito fácil ir ao banco, pedir dinheiro, alavancar-se brutalmente para fazer tudo ao mesmo tempo. O problema depois é quando existem oscilações de mercado e depois coloca em causa tudo, uma vez que aqui este mercado das telecomunicações é um mercado que tem que ser pensado com cabeça, ok? Porque é um mercado de capital intensivo, é um mercado que precisa de capital de forma constante e não se pode perder a cabeça e levar empresas para este ponto em que o Patrick Drahi acabou por levar, porque depois uma vírgula, 1% e muda tudo, ok? Perante este cenário, Patrick Drahi assumiu um papel mais interventivo, avançando com uma reestruturação profunda. Uma das decisões mais relevantes passa pela venda da Altice França por 20,3 mil milhões de euros a um consórcio formado pelas operadoras Bouygues, Free e Orange. Epá, eu digo Bouygues, não sei se é assim que se diz. Vocês vão me corrigir aí nos comentários. O meu francês é péssimo, é zero, mas vocês vão me dizer se isto está certo ou não, ok? Eu acho que é Bouygues. Vocês depois dizem-me se é ou não é. Está tudo bem. Bom, embora o negócio não inclua a totalidade dos ativos, representa um encaixe financeiro significativo, essencial para reduzir o peso da dívida, que só na Altice França ultrapassava os 16 mil milhões de euros em setembro de 2025, ok? Portanto, o que é que aconteceu? Isto, por si só, já dava um vídeo, não é? Que é assim, Altice França é vendida a um consórcio formado pelas três operadoras rivais em França. Ou seja, era o equivalente a neste momento o Patrick Drahi pegar na Mel, ou neste caso na Altice Portugal, né, porque a Mel é um dos ativos da Altice Portugal, e desmembrá-lo, vendê-lo às peças a um consórcio formado pela Mel, pela NOS, pela Vodafone e pela Digi. Ok? Portanto, basicamente, temos aqui uma forma interessante de fazer uma venda. Porque não vai, ou pode fazer, mas vai atenuar em parte aquilo que seria os malefícios da operação de concentração. Porque não vai acontecer essa operação de concentração diretamente para nenhuma das operadoras que já lá estão no mercado, nem vai haver um novo entrante. Basicamente o que vai acontecer é que vai ser desfragmentada milimetricamente e dividida entre os elementos do consórcio, da maneira que eles considerarem isso interessante. E isso deixa aqui
um ponto de interrogação sobre o que é que poderia acontecer em Portugal se essa fosse. Assim, eu não estou. Mais à frente vocês vão perceber que eu não estou a dizer isso, mas seria muito difícil que a Digi fosse incluída um consórcio desses. Portanto, isso a acontecer seria entre a Vodafone e a própria nós. E não sei sequer se alguma teria interesse. Teríamos outros grupos internacionais que podiam ter interesse nisso, mas em todo caso, eu acho que é uma coisa curiosa para a análise. Não sei se é bom, se é mau, é uma coisa curiosa. De repente vermos um player de mercado a ser dividido entre os outros players. Um bocado interessante de analisar, ok? Por isso é que estamos aqui a fazer este vídeo. Bom, avançando. Neste negócio, a distribuição vai ser feita em 42% para a Bouygues, 31% para a Free e 27% para a Orange, ok? Portanto, decidiram assim. Este modelo elimina um operador no mercado francês, mas reforça os restantes, evitando, em teoria, uma operação de consolidação clássica que exigiria medidas regulatórias mais exigentes para salvaguardar a concorrência. Segundo informações divulgadas pelo consórcio, os ativos serão repartidos estrategicamente. Portanto, aqui é que também é relevante, porque é assim, ao fim e ao cabo, quando tu compras uma operadora, essa operadora depois, ou esse grupo de telecomunicações, depois tem vários segmentos, não é? Portanto, aqui neste caso, o segmento empresarial vai ficar na totalidade para a Bouygues, o segmento de consumo será dividido entre as três operadoras, as infraestruturas e o espectro serão compartilhados e a rede partilhados entre todas, e a rede móvel em zonas de baixa densidade ficará exclusivamente para a Bouygues. Ou seja, é relevante o quê? Há de facto este pensamento sobre o que é que esta operação tem, que me pode ser mais interessante a mim em detrimento. Percebem? É muito interessante pensar, por exemplo, vamos imaginar cá em Portugal, se isto acontecesse com a Altice Portugal, o que é que a nós se calhar iria querer ter? Provavelmente o segmento empresarial. Eu diria que sim, até porque a nós está muito posicionada em fazer crescer essa sua parte do negócio. Percebem? Se calhar vamos imaginar que a Digi também entrava num consórcio desses, se calhar a Digi tinha mais interesse neste segmento não empresarial, precisamente por isso, e se calhar teria mais interesse na questão de espectro ou até na questão de infraestrutura, porque é uma coisa que lhe falta. Portanto, é olhar para aquilo que este ativo tem e ao mesmo tempo depois pensar o que é que pode ser melhor para cada um deles. É fazer compra à carta mesmo, literalmente. Bom, porque é que isto é relevante para Portugal? A relevância deste movimento para Portugal é evidente. A Mel é um ativo altamente lucrativo. Atenção que Mel barra Altice Portugal. A Mel é um ativo da Altice Portugal. E não é segredo que Patrick Drahi já tentou alienar a operação portuguesa. No entanto, a ausência de propostas que correspondessem às expectativas financeiras do grupo impediu qualquer concretização até ao momento. Ainda assim, uma eventual venda da Mel teria um impacto profundo no mercado nacional. Atualmente, o mercado conta com 4 operadores, Manos, Vodafone e Digi, que disputam um universo de cerca de 10 milhões de consumidores. Uma solução semelhante à francesa, estão a ver o que eu estava a dizer, com repartição de ativos entre operadores existentes, poderia teoricamente permitir a absorção da Mel pelos restantes players. No entanto, as relações complexas entre as incumbentes e a nova entrante tornam este cenário pouco provável num curto prazo. Okay? Portanto, isto aqui acho que é mais do que evidente e todas as pessoas compreenderiam que eu não primeiro não estaria a ver a Digi neste momento com grandes interesses em entrar num consórcio e despender grandes quantidades de dinheiro, porque a Digi Global já tem muito, muito mais sítios onde gastar grandes quantidades de dinheiro, nomeadamente na Roménia e em Espanha. Mas, em todo caso, eu acho que é algo que não se pode descartar a 100%. Okay? É algo que não se pode descartar a 100%, porque a Altice Portugal tem ativos muito interessantes. Mas recordo-vos também o seguinte: a Altice França não está a ser vendida na totalidade. Há ativos que estão fora desta venda. Da mesma maneira que a Altice Portugal poderia ser vendida, mas não vender a totalidade da operação, vender partes, ok? Como aconteceu até aí com o data center na Covilhã recentemente. Portanto, há coisas que se pode vender pequenas parcelas, não vendendo tudo, ok? Portanto, teríamos que esperar para ver exatamente essa situação. Outra hipótese passaria pela entrada de um novo gigante internacional no mercado português através da aquisição direta da Mel. A espanhola Telefónica é frequentemente apontada como potencial interessada, mas o seu foco atual em mercados como espanhol, brasileiro e alemão levanta dúvidas sobre o interesse imediato no mercado pequeno e já maduro como o português. Porquê é que eu digo isto? Isto é muito relevante. Porque é assim, uma coisa é nós dizemos assim, temos um novo entrante em Portugal e esse novo entrante é a Digi porque vem com preços low cost e vem aqui para concorrer e vem com todo um know-how diferente, num segmento de mercado diferente, não está com o objetivo de ter aqui uma mega operação super lucrativa e tirar aqui retornos de investimento do outro planeta. Tem
um modelo de negócio e esse negócio é o segmento low cost e vem agitar, assim, tudo a diz é o abre-latas destes mercados. Agora, se nós formos colocar aqui a Telefónica já tem um histórico grande, desde os tempos da Portugal Telecom, há um histórico entre a Telefónica, aliás, a Telefónica é a.k.a. Ou seja, é basicamente como se fosse a Mel em Espanha, é a operadora dominante, é a que domina condutas, é a que domina postes, é a que tem a regulação por causa dessa questão. Portanto, há toda aí uma parecença, uma similitude entre as empresas. Agora a questão é: faria sentido a entrada de mais uma operação em Portugal semelhante à da Mel? Está bem que, como vos digo, a Altice Portugal é um ativo interessante não só no segmento, não só pelo segmento das telecomunicações, mas por mais coisas. Inclusive agora tem o Mel Energia, tem toda a questão da Altice Labs, portanto, todo esse segmento de inovação, tem um conjunto de coisas que podem ser interessantes até para o modelo futuro de negócio, não estando a falar só no modelo atual. Mas fará realmente sentido para uma operadora qualquer que tenha interesse, que já existe em outro mercado, olhar para um mercado como o português, que é um mercado pequeno, que é um mercado amadurecido, um mercado onde é muito difícil ser-se disruptivo, a menos que se faça, de facto, pela questão do preço. Portanto, a nível do serviço é difícil fazer diferente. E eu não veria a Telefónica muito interessada em entrar neste tipo de segmentos de mercado hiper low cost, como é o caso da Digi, e trabalhar com margens baixas. Portanto, faria sentido isso? Eu diria que não. Agora, podíamos estar a falar de uma operação de concentração, mais no sentido de a Telefónica se tornar ibérica, ok? Da Telefónica ter um poder maior em toda a península. Como vocês sabem, a Península Ibérica tem um conjunto de questões que podem ser complexas do ponto de vista logístico, não é? Portanto, Portugal está aqui no extremo ocidental da Europa e isso afasta do centro de todas as decisões europeias, mas Portugal e Espanha já agora, mas o mercado enquanto um todo podia ser interessante. E isso depois poderia levar a pensamentos futuros, nomeadamente, vamos imaginar que num futuro poderia haver uma outra operação de consolidação, sendo essa operação, por exemplo, a compra da Vodafone, que eu não descartaria. Da nós eu duvido, mas alguém comprar a Vodafone para mim não seria minimamente descabido, até porque a operação da Vodafone estagnou há muito tempo em Portugal e sofre significativamente com a entrada da operação da Digi. Portanto, imaginar um futuro em que a Telefónica comprasse a Mel ou a Altice Portugal ou partes dessa empresa, onde tivesse interesse em entrar em Portugal para no futuro consolidar também com a Vodafone e conseguir ter aqui ser, por exemplo, Telefónica com um nome qualquer, ou própria Telefónica, nós e Digi, voltarmos aos três operadores, sendo que nós e Telefónica iriam ombrear pelo segmento premium, vamos chamar assim, talvez fizesse sentido. Mas é tudo meramente especulativo. A questão é, há, de facto, movimentos deste género a acontecer em Espanha, e não só. Portanto, os movimentos de consolidação nas empresas de telecomunicações são algo que vão acontecer cada vez mais, como eu até termino aqui o meu artigo a concluir. Independentemente do caminho escolhido, é claro que a Mel apresenta um ativo estratégico crucial para a Altice, sobretudo após a alienação de outras operações relevantes. O setor das telecomunicações altamente intensivo em capital, tende naturalmente para processos de consolidação como forma de garantir escala e competitividade face a gigantes globais, nomeadamente nos mercados asiáticos e norte-americanos. Entretanto, a Mel, e atenção que isto é relevante porquê? Porque a Mel já se está a preparar para o futuro, continua a consolidar a sua posição. A Altice Portugal foi recentemente classificada como subsidiária sem restrições. Isto foi considerado um movimento de alto risco feito pelo Patrick Drahi, que basicamente deixou de estar sujeita a determinadas limitações associadas a contratos de crédito. Ou seja, tinha sido dado como aval de todo aquele empréstimo, todas aquelas dívidas do grupo, e entretanto Patrick Drahi foi lá e colocou-a como subsidiária sem restrições, ou seja, tirou-a da esfera. No caso daquela situação correr mal, esta Altice Portugal vocês não tocam. Não foi só Altice Portugal, mas isto foi considerado aqui um movimento um bocado hardcore. Esta alteração permitiu à Altice Internacional recorrer à subsidiária para financiamento, ao mesmo tempo que se afasta da esfera, que a afasta, neste caso, da esfera dos credores. Uma decisão estratégica, mas não isenta de riscos, e que os investidores não gostaram nada, nomeadamente os credores. Ficaram assim um bocado de coisa. Paralelamente, a empresa está a ajustar a sua estrutura interna,
Com um programa de rescisões em curso, que poderá levar à saída de mais de 1000 trabalhadores entre 25 e 26, a Mel procura adaptar-se aos desafios futuros, aumentando a eficiência operacional e reforçando a sua competitividade no mercado em transformação. Ou seja, inteligência artificial, abertura a outros negócios, nomeadamente, como eu vos disse, a questão da energia tem sido um dos principais equilíbrios da balança do grupo, porque de facto a questão de telecomunicações teve aqui um abate significativo nas suas receitas, nomeadamente até com a saída do operador móvel virtual que era a Novo, portanto deixaram de ter essa receita desde que a Digi comprou a Novo e passou a ter a sua própria infraestrutura. Não só isso, e portanto há todo um modelo para repensar, há todo um conjunto de novas possibilidades para explorar e portanto a Mel está-se a preparar ativamente para estar bem posicionada para o futuro e quanto melhor a Mel e não só os outros ativos estiverem posicionados no mercado, mais apetecível poderá ser a Altice Portugal, ok? Portanto, isso é algo muito relevante. Para terminar, estamos aqui no Jornal Eco precisamente para fazermos essa análise, porque é assim, a Altice Portugal pode querer ser vendida por Draghi, mas que ativos é que tem? E isto é um artigo de 2024 e que nos dá assim mais ou menos uma noção do que é do que é a Altice Portugal em Portugal. Bom, atualmente a Altice Portugal diz ter 6 mil postos de trabalho diretos e 15 mil indiretos, portanto não é brincadeira, são 21 mil postos de trabalho a gravitar à volta deste grupo. E o que é que tem? Portanto, a joia da coroa é a Mel, claramente, já falámos aqui, responsável pela maioria da faturação do grupo, não há dúvida nenhuma. Isto são dados antigos, os dados atuais não fogem muito disto, apesar de terem caído dos 40%, já vão cá mais para baixo. A entrada da Digi, logicamente, a ter peso nisso, mas vem aqui, por exemplo, isto são dados do terceiro trimestre de 23, e se vocês forem pegar nos dados de quarto trimestre de 25, vocês vão ver que a Vodafone não passa daqui. Okay? A Vodafone não passa daqui nestes dados, inclusive aqui no segmento móvel, então baixou muito mais do que isto. Portanto, a Vodafone está claramente muito abaixo daquilo que seria de esperar. Bom, depois temos aqui a Fast Fiber, já falámos sobre isso. A Fast Fiber é uma pequena, é de facto uma situação muito interessante. Muito interessante. Só acontece em Portugal. Portanto, isto basicamente é um operador grossista de fibra óptica, portanto, está 50,1%, 50,01% detido pela Altice Portugal e os 49,99% pelo um fundo gerido pelo Morgan Stanley Infrastructure Partners. Portanto, basicamente o que é que acontece? Isto é uma empresa estratégica porque permite a esta empresa gerir uma parte significativa da rede óptica usada pela Mel para prestar os seus serviços. A Mel, por sua vez, vende serviços técnicos à Fast Fiber. Ou seja, basicamente isto é uma pescadinha de rabo na boca. É do tipo, pronto, eu não posso ter aqui um monopólio incrível encarpado, então vai haver aqui a Fast Fiber. A Fast Fiber depois vai operar como operadora grossista e vai de alguma maneira celebrar acordos com as outras operadoras, mas como eu sou detentor da maioria do capital da Fast Fiber, a Fast Fiber vai apresentar aqui umas condições espetaculares para mim e entretanto eu vou fornecer serviços técnicos para vocês, que entretanto sou eu também, e os outros vão ter preços diferentes. É tudo uma coisa incrível, é uma coisa digna de Portugal. Para além da Fast Fiber, depois temos a DS Telecom, que também opta por fazer isto, mas noutras zonas. Eu só não percebo como é que é possível, porque assim, isto ao fim e ao cabo baseia-se tudo numa necessidade de abrir a rede da Mel, que é claramente a rede dominante. Para abrir essa rede, a própria Anacom tem poderes e deve de exercê-los no sentido de exigir, como faz, por exemplo, o CNMC à Telefónica, que deixou de fazer agora muito recentemente, e vocês têm que partilhar assim, 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 mas depois de repente tens uma Fast Fiber que é gerida pela própria empresa. Espera aí, toma lá aqui os meus ativos de fibra para ti, que entretanto tu és eu sou tu. É tudo muito confuso em Portugal, mas pronto, é um dos ativos que a Mel também gera. Depois temos aqui o Altice Labs, já falámos sobre isso, portanto a questão do departamento de inovação é muito relevante. É um sorvedor de dinheiro, mas também tem o seu quê de... o seu quê de importância, não é? No departamento de inovação. Temos aqui a Geodésia, ok? Que é basicamente uma empresa que nasceu em França em 2000 e que tem vindo a ganhar dimensão nos últimos anos. É uma empresa de engenharia que se dedica a construir redes de telecomunicações em França, Israel, Portugal, República Dominicana, Estados Unidos e Alemanha. Basicamente os mercados onde a Altice anda. Ok?
Este aqui então dos Estados Unidos, pá, bem podiam sair de lá, que só estão lá a passar vergonha. No mercado português, derivou da antiga Mel Serviços Técnicos, não é? Portanto, isto depois vem tudo das coisas do antigamente, mas também faz parte. Imobiliário, dados e infraestrutura. Além de tudo isto, a Altice Portugal detém infraestrutura, muita infraestrutura, vários data centers. Este da Covilhã eu acho que já foi alienado. Procurem nos dados mais recentes, se não estou em erro, já foi alienado. Que a empresa teve quase a vender no ano passado, acho que já foi, por cerca de 200 milhões de euros. A Altice destaca também a Carrier House, inaugurada em 23, um antigo espaço da PT em Linda a Velha. Referi também que toda esta infraestrutura passiva de telecomunicações tida com mais de 30 mil quilómetros de condutas, 2,5 milhões de postos correspondente a 120 mil quilómetros de traçado aéreo, 117 mil quilómetros de cabos submarinos em que a Altice está direta ou indiretamente envolvida. Tem ainda o edifício histórico em Picoa, já estive aqui neste edifício, muito bonito, sim senhor, inaugurado em 83 por CTT, mais de 60 mil metros quadrados, portanto tem esta questão imobiliária. E depois temos aqui outros negócios, portanto, nomeadamente na galáxia da Altice Portugal há também uma série de outros negócios e operações difíceis de detalhar na sua totalidade. A fundação da Altice, ok? Que, é também, que faz parte também deste grupo todo. Um, Depois temos aqui a Intelsia Inshore, que opera na área dos contact centers. Temos aqui também a Altice Associação de Cuidados de Saúde, que é para os planos de saúde da Altice. Temos o portal Sapo. Temos 25% da Sport TV. Temos 1,4% do Tax Park. Temos 41% do Instituto de Engenharia e Sistema de Computação. Epá, ou seja, vocês estão a perceber. Você ainda tentaram comprar fazer um acordo com a Prisa para ficar dona da TVI, mas isto depois, entretanto, caiu porque a Autoridade da Concorrência não aprovou. Ou seja, vocês estão a perceber que isto é um mundo, não é? Isto é uma constelação de coisas, de ativos. E, portanto, como eu vos disse ali no início do vídeo, um, Patrick Drahi pode decidir vender a operação em Portugal, mas pode não querer vender tudo, não é? Portanto, pode vender, vamos imaginar que pode vender aqui os 25% da Sport TV, pode querer vender o Portal SAP, pode vender o Altice Cuidados de Saúde, pode vender o edifício em Picoas, pode vender aquilo que ele quiser, pode vender a Mel e ficar com tudo, pode ficar com tudo e vender a Mel, pode... O céu é o limite. Portanto, não é passível dizer, de hoje para amanhã, Patrick Draghi chega, Draghi chega aqui e diz assim, bom, eu agora vou vender tudo e mais um par de botas e fico sem nada. Não é? Portanto, mesmo em França, aquilo que aconteceu não é isso. Portanto, o que é que nos leva aqui a concluir, no meio desta conversa toda, que eu creio que tenha sido enriquecedora para que, se calhar, muitos de vocês não percebiam que a Altice tinha um poder tão grande. Em primeiro lugar, a venda de um ativo histórico, como é o caso da Mel, não é? Portanto, que vem desde os tempos da Portugal Telecom. Um dia destes vai ser fixe fazer um vídeo sobre isso, porque a Portugal Telecom hum, teve um peso grande na criação do nosso mercado de telecomunicações como nós o conhecemos hoje. Como eu sei que tem aí muito pessoal também mais jovem como eu, se calhar não sabe tão bem aqui os meandros do que era Portugal antes de haver toda esta abertura ao mercado privado de telecomunicações. Mas acima de tudo, há de facto aqui um peso histórico, como eu vos disse aqui, com a questão dos postos e condutas, principalmente, não é? Portanto, não faria sentido, num país desenvolvido, nós estarmos aqui agora, cada operadora punha postes e fazia buracos na rua para passar condutas e não sei o quê, inclusive até que há pouco tempo a própria Anacom criou um pacote de regulações que obriga, torna mais fácil o acesso por parte dos outros operadores a estes postos e estas condutas que são detidas pela Mel, mas que tudo isso gera rendas passivas, porque não precisa a Altice de fazer nada especial nessas infraestruturas para estar constantemente a ganhar dinheiro com elas, não é? Porque ao fim e ao cabo os outros estão a pagar e eles estão só a farmar dinheiro com essas infraestruturas. Claro que investiram nelas e claro que são delas próprias. Mas depois há toda esta questão que é como é que se iria dividir este tipo de bens? Imaginando, por exemplo, que Patrick Drahi decidia alienar esta questão. Eu, por exemplo, faz-me muita curiosidade, dá-me muita curiosidade, porque é assim, quem controlasse a Fast Fiber controlaria uma parte muito significativa da cobertura de fibra da Mel, certo? Portanto, isso nas mãos de um outro operador, mesmo que fosse dividido, iria dar um poder muito significativo, porque estamos a falar da maioria que controla essa operação e, portanto, conseguiria regular também os preços. Porque podemos estar a falar, sei lá, os cuidados de saúde, ou a Mel Energia, ou o edifício de Picoas, ou outra coisa qualquer. Ou, por exemplo, vou-vos dar um exemplo muito concreto. A Sport TV é detida 25% para o Live Sports,
25% para nós, 25% pela Mel e 25% pela Vodafone. Se ficassem livres 25%, quem é que iria deter esses 25%? Porque de repente passávamos a ter alguém que mandava mais que o chefe. Não é? Porque vamos imaginar que a Mel alienava esses 25% a nós ou à Vodafone ou à Olive Desportos. Bastaria arranjar 0,1% em algum lugar e teria a maioria do controle da Sport TV. Controlar a Sport TV seria uma situação, ou na totalidade, seria uma situação muito significativa. Não é? Porque, pelo menos até quase 2030, 2028 ou 2029, a Sport TV continua a ter muita relevância nos jogos internacionais e jogos do campeonato. Portanto, percebem onde é que está a questão? A questão é muito interessante deste ponto de análise, porque não é só, agora os clientes do mercado retalhista vão ficar para este ou para aquilo. O pensamento deste negócio é muito mais profundo do que parece, porque a Altice Portugal é um ativo muito interessante, é um ativo muito diversificado e funciona financeiramente, apesar de tudo aquilo que faz parecer. E portanto, a entrada da Digi abala este tipo de grupos, mas este grupo é muito grande. E há de facto aqui um peso, principalmente na Altice Portugal, que lhe dá de facto esta questão da posição dominante de mercado, porque os braços do polvo vão longe e são pesados, ok? Portanto, seria muito interessante, poderia contribuir em parte para a abertura deste mercado, a alienação de partes deste grupo da Altice Portugal, era muito interessante pensar a quem. E portanto, vamos deixar isso para futuros vídeos. Digam nos comentários o que é que vocês têm a dizer sobre este assunto. Eu acho que é um assunto de muito interesse pelo menos para mim, e vemos no próximo. Viciado comenta.